Olá pessoal, nesta videoaula damos início ao estudo dos polinômios. Um polinômio na variável x é uma expressão na forma an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 mais an menos 2 x elevado a n menos 2, continuando a soma a2 x elevado ao quadrado mais a1 x elevado a 1 mais a zero, em que n é um número inteiro não negativo e a0, a1, a2 até o an são coeficientes reais com o an diferente de zero. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente vai querer olhar para o grau do polinômio. E a gente vai definir o grau de um polinômio como o maior n expoente cujo monômio não é zero. Tudo bem? Um monômio é cada partezinha dessa do tipo ai x elevado a i. O monômio A0, que é equivalente ao A0 x elevado a zero, a gente vai chamar ele de termo constante. Então, lembre-se, para ser um polinômio, nós precisamos que o an, que é o coeficiente que acompanha o expoente de maior grau, ele seja não nulo. Nós precisamos que esses coeficientes an-1 até o A0 sejam todos números reais, e nós precisamos que cada expoente seja um número inteiro não negativo. Por exemplo, vamos pegar o caso do item A, nós temos 7x menos 4. Então nós vamos olhar, olha, o x, quando não tem nada, está elevado a 1. O 4 é o termo constante, então é como se eu tivesse um x elevado a zero aqui. Então, neste caso, como 7 e 4, que são os coeficientes, eles são números reais, o coeficiente que acompanha o 1, que é o termo de maior grau nesse caso, o maior expoente nesse caso, ele é diferente de zero, nós dizemos que isso daqui é um polinômio na variável x de grau 1 e ainda que o A1 é igual a 7 e que o A0 é igual a menos 4. Veja que é o menos 4 que acompanha o x0. Continuando, exemplo B, nós temos aqui, olha, 2z elevado à sexta, menos 5z elevado à quinta, menos 3 meios de z à quarta, mais z ao cubo, mais raiz de 7z ao quadrado, mais 2z menos 1. Todos os coeficientes aqui são números reais. Todos os expoentes são inteiros não negativos. Portanto, isso daqui é um polinômio na variável z de grau. Para saber o grau, eu vou olhar qual é o maior expoente aqui. O maior expoente é o 6. Então, esse polinômio ele tem grau 6 e o A0, termo independente, é menos 1. O A1, o cara que acompanha, o z elevado a 1, é o 2. O A2, que é o cara que acompanha o z ao quadrado, é raiz de 7. O A3 vai ser igual a 1, quando não tem nada, A mesma coisa que 1, z ao cubo. Então, aqui o A3 é 1. O A4 vai ser menos 3 meios. Tudo bem? O cara que acompanha o z à quarta. O A5 vai ser menos 5, porque é menos 5z à quinta. E, finalmente, o A6 vai ser igual a 2. Então, é assim que a gente vai determinar aqui esse polinômio em z de grau 6. Quem são seus coeficientes? Continuando, aqui no item C, nós temos, olha, todos os coeficientes 2, menos 1, menos 4, menos 5, são números reais.
todos os expoentes de b são números inteiros não negativos, portanto, isso daqui é um polinômio na variável b. E veja que a gente tem que tomar um cuidado extra aqui, que a gente escreveu numa ordem aleatória. A gente não está na ordem decrescente como no anterior. Então veja, quando eu olhar para o grau disso daqui, eu tenho que olhar quem é o maior expoente. O maior expoente aqui é o 3. Então esse polinômio é de grau 3. Não interessa a ordem que eu escrevi a soma, porque a soma é comutativa, eu posso trocar essa ordem e deixar na ordem decrescente. Então isso aqui é um polinômio em B de grau 3, onde o A0, termo independente, né, aquele que não acompanha x, é menos 5. O A1, aquele cara que acompanha o b elevado a 1, né, é 2. O A2, o cara que acompanha o b ao quadrado, é menos 4. E o A3, o cara que acompanha o b ao cubo, é menos 1. Veja que aqui, né, não tenho nada na frente, mas tem esse sinal de menos. Então isso significa que aqui quem acompanha é o menos 1. Item D. Veja que no item D nós temos raiz de x menos 3x. Aí lembre-se, né, que o raiz de x nós podemos reescrevê-lo como x elevado a meia. Portanto, isso daqui é igual a x elevado a meio menos 3x. Então, neste caso, nós não temos todos os expoentes sendo inteiros não negativos. Portanto, isso daqui não é polinômio. Porque para ser polinômio, eu precisaria de todos os coeficientes reais e todos os expoentes inteiros não negativos. Item E, menos 1. Bom, menos 1 é um número real. Eu poderia escrever menos 1 vezes x elevado a 0, por exemplo, né? Então, isso aqui é um monômio igual a menos 1. E a variável eu poderia escolher. Então, isso aqui é um monômio igual a menos 1. Então, só tenho o A0 e o A0 é menos 1. Item F, eu tenho raiz de 3w menos 2/3 mais w ao quadrado. Então, olha, eu vou olhar para os coeficientes primeiro. Eu tenho o coeficiente 1, um coeficiente menos 2/3 e um coeficiente raiz de 3. Bom, todos os coeficientes são números reais. Então, em termos de coeficiente, beleza. Aqui eu tenho w elevado a 1, w elevado a 2, e aqui não aparece porque o w está elevado a 0. Então, os expoentes de w são números inteiros não negativos. Portanto, isso daqui é um polinômio na variável w de grau. O maior expoente que acompanha w é o 2, então esse polinômio tem grau 2, onde o A0 é igual a menos 2/3, o A1 é igual a raiz de 3 e o A2 é igual a 1. Item G. Veja que no item G eu tenho 1 sobre x ao quadrado mais x. Aí lembre-se, lá das aulas de potenciação, que 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Portanto, essa expressão é igual a x elevado a menos 2 mais x. Como os expoentes aqui, esse expoente, né, ele é negativo, então não satisfaz a propriedade de todos os expoentes serem números inteiros não negativos. Portanto, isso daqui
não é polinômio. Item H, raiz cúbica de 5y menos πy ao quadrado. Bom, raiz cúbica de 5 é um número real, menos π é um número real, os expoentes aqui são 1 e 2, portanto, os expoentes são números inteiros não negativos. Portanto, isso daqui é um polinômio na variável y de grau, o maior expoente que acompanha y é 2, onde o A0 é igual. Aí você pode parar e falar, nossa, eu não tenho A0 aqui, e agora? Não tem problema. Quando não tem o A0, é porque o A0 é 0. O A1 é igual a raiz cúbica de 5 e o A2 é igual a menos π. Para encerrar essa primeira videoaula dessa parte, damos o nome de binômio ou trinômio aos polinômios formados por 2 ou 3 monômios, respectivamente. Então, em nossos exemplos, os itens A igual a 7x menos 4 e o item H igual a raiz cúbica de 5y menos πy quadrado são binômios. Enquanto no item F eu tenho um monômio raiz de 3, w, outro monômio menos 2/3 e outro monômio w ao quadrado. Portanto, isso daqui é um trinômio. Na próxima aula a gente vai aprender como somar polinômios e expressões algébricas. Nos vemos lá. Até mais.